Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a esse canal do Explica E, ao nosso EXP Resolve. Eu sou Gil Vieira, sou professor de Geografia aqui do Explica E. Estou aqui para responder essa questão de Ciências Humanas, essa questão do Enem de 2023, questão de primeira aplicação, certo? Do Enem de 2023, uma questão muito recente, não é? Essa questão ela exige conhecimento seu sobre o assunto mais recorrentemente cobrado de Geografia na história das provas do Enem. Essa questão exige conhecimento seu sobre o espaço agrário, certo? Esse é o assunto, ó, o espaço agrário, que a questão está exigindo seu conhecimento. Tranquilo? Bom, dentro do espaço agrário, nós temos aqui a necessidade de conhecimento acerca, para responder essa questão com segurança, acerca da estrutura fundiária. Então, se você tiver conhecimento sobre a estrutura fundiária e a organização do espaço rural, você consegue responder essa questão de maneira segura, ok? Estrutura fundiária. Essa é a temática do espaço agrário abordado na questão. Só lembrando para você que o espaço agrário faz parte da competência 4 das ciências humanas, os avanços técnicos e tecnológicos e as suas implicações nos sistemas produtivos. Neste caso, o sistema de produção rural, não é? O sistema de produção agrário. Beleza? Bom, é agora que a gente vai fazer a leitura do texto para fazer a resolução da questão. Fechou? Vamos fazer então a leitura do texto e vamos fazer o comentário, uma abordagem acerca do que está sendo trabalhado aqui. Alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região e, com ela, a retomada do desmatamento. Bom, seguro no pontinho aqui, veja, alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores e associa especuladores de terra. Então você tem uma especulação de terra onde? Na Amazônia, é isso que o texto está dizendo até agora, é uma especulação de terra na Amazônia e existem atores que denunciam que essa especulação está diretamente associado ao avanço da cultura da soja na região. E com o avanço da cultura da soja, o desmatamento. Então aqui a gente tem palavras-chave, tá? Mercados especuladores de terra na Amazônia, tá? Isso, obviamente, deve-se ao avanço da soja, segundo alguns críticos, e isso tem causado desmatamento na região. Beleza? É isso até o ponto. Continuando a leitura, é evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja. Então, a soja, de fato, ela é uma das contribuintes para o desmatamento da Amazônia. Porém, atribuir a ela o fator principal não parece totalmente correto. Então, porém, atribuir a ela quem? A soja, certo? O fator principal pelo desmatamento da Amazônia não está totalmente correto. Parto da compreensão, o autor está dizendo, parte da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulada. A lógica que desmata está articulada num tripé. E qual é o tripé? O tripé, segundo ele, é a grilagem de terras. O tripé, segundo ele, é a presença de madeireiros, tá? E pecuaristas nessa região. Então, para ele, esse é o tripé que desmata. E não é tão e somente a expansão da soja. A expansão da soja é um fator, segundo ele, de desmatamento, mas na verdade a lógica de desmatamento obedece uma complexidade maior, que envolve a grilagem de terras, a presença de madeireiros e de pecuaristas na região. Beleza? Vamos lá, vamos procurar entender a primeira coisa aqui. Grilagem de terras. Grilagem de terras. Um dos maiores problemas que temos no Brasil. Terras griladas, grilagem de terras, que nada mais é do que apropriação ilegal de terras públicas. Em outras palavras, o roubo de terras públicas. Grilagem de terras é o roubo de terras públicas. É você se apropriar ilegalmente, indevidamente de uma terra devoluta,
de uma terra pública, certo? Então vou escrever aqui apropriação, tecnicamente, não é? Apropriação, beleza? Ilegal, apropriação ilegal de terras devolutas, de terras públicas. É isso que é a grilagem de terras. Você ocupa uma terra pública por meio da falsificação de documento. Então, na grilagem de terras existe a falsificação de documentação, a falsificação de título de posse, falsificação de documentos. Se falsifica um documento alegando que aquela terra, que é uma terra pública, agora é sua. Coloca a terra no seu nome. Ou seja, o que era uma terra devoluta passa a ser uma propriedade privada. Lembrando que terras devolutas são terras públicas, beleza? Terra devoluta nada mais é do que terras públicas, terras que pertencem ao Estado brasileiro. Não é uma propriedade privada. É isso que a gente chama de terras devolutas. Então a grilagem de terras é justamente quando fazendeiros invadem uma terra pública, se apropriando dessa terra por meio da falsificação de documento. O nome passou a ser grilagem, porque lá no final do século XIX, com a instituição das leis de terras em 1850, no final do século XIX, muitos fazendeiros, eles faziam isso falsificando o documento, fazendo uso de grilos. Tá? Um documento falsificado, registrado em cartório, só que um documento falsificado, era colocado num recipiente, juntamente com o grilo, e ali as fezes do grilo deixavam aquele papel com aspecto envelhecido, um aspecto amarelado. Assim, esses fazendeiros conseguiam enganar qualquer tipo de fiscalização para a recuperação desse espaço apropriado ilegalmente, certo? Por meio do uso de grilos, daí o nome, a grilagem de terras, tá? Que é justamente esse processo de roubo de terras públicas. Então esse avanço da grilagem é muito forte no Brasil, e isso é desde o século XIX. E na Amazônia a grilagem de terra é muito grande, é muito forte. E aí você tem os grileiros grilando terras, seja para criar animal, seja para o cultivo, por exemplo, o cultivo de monocultura, seja para a criação de animal, ou, obviamente, você tem também madeireiros interessados, obviamente, em madeiras de lei, as madeiras nobres da floresta, a fim de comercializá-las no mercado externo. Então, essa combinação de grileiros, pessoas se apropriam de terras ilegalmente, desmatam essas áreas. Ao desmatar, comercializa a madeira, se tiver madeira de lei, essa madeira é comercializada, e ali já introduz a pastagem. Ou ali, obviamente, introduz lavouras. Esse processo complexo é o que traz, logicamente, o desmatamento da Amazônia, é o que faz a Amazônia estar profundamente desmatada, profundamente alterada. Eu preciso que você compreenda, tá, essa questão que envolve o desmatamento da Amazônia, e aí eu vou fazer aqui, tá, uma ideia do mapa do Brasil, só para tentar mostrar um pouquinho, tá, esse arco do desmatamento da Amazônia, essa área abordada no texto, que traz, obviamente, profundos impactos ambientais no Brasil, que é justamente o desaparecimento da floresta amazônica, certo? Vamos lá, deixa eu mostrar o arco do desmatamento. Qual é a Amazônia que mais tem sofrido com a expansão dessa fronteira agrícola? Essa é a Amazônia mais afetada por essa expansão da fronteira agrícola. Ó. Isso aqui é chamado de arco do desmatamento. Ó. Esse é o ambiente florestal mais impactado com a expansão dessa atividade agropastoril. Esse é o chamado arco do desmatamento. Essa Amazônia está cada vez mais agredida, a floresta desaparece para abrir espaço para a criação de animal, para abrir espaço para lavouras, tá? Ou atividades madeireiras. O fato é, aqui a Amazônia desaparece, aqui há um profundo desequilíbrio ecossistêmico. Isso aqui é conhecido como arco do desmatamento. Esse trecho da Amazônia está em processo de savanização. Existe uma expansão aqui de vegetação típica de cerrado.
ou seja, com o empobrecimento do solo, com as condições climáticas ficando mais hostis, os vegetais já não conseguem se desenvolver de maneira pungente. Ou seja, as árvores agora deixam de existir e começam a surgir arbustos com os galhos retorcidos. Então existe uma savanização já nessa margem sul da floresta. Essa margem sul da Amazônia, essa margem sul da floresta é a margem mais impactada, mais agredida. Beleza? Tranquilo? Fiz um comentário e agora a gente vai responder a questão. Vamos nessa? Bom, na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pela apropriação de áreas devolutas. Acabei de falar sobre isso, apropriação ilegal de áreas devolutas. Está falando de grilagem de terras, não é? Portanto, o gabarito é a letra A de cara. Estão se apropriando ilegalmente de uma terra pública. Isso está causando desmatamento, redução da biodiversidade, com profundos impactos ambientais. Beleza? Letra B, e sociais, impactos socioambientais, porque isso afeta o meio ambiente, mas afeta os povos tradicionais, afeta de maneira geral toda a sociedade, mas os diretamente e primeiramente impactados são os povos tradicionais, tá? São seringueiros, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, não é? Castanheiros, seringueiros, né? Esses são os mais impactados, tá? Diretamente. Essas sociedades são as mais impactadas diretamente por essa atividade que, logicamente, é altamente complexa, não é? De desmatamento, o grileiro, o madeireiro e o pecuarista. Letra B, sonegação de impostos federais. O problema central não é esse. Incorporação de exportação ilegal, desoneração dos setores produtivos. Desonerar o setor produtivo seria, na verdade, bom para o setor produtivo, né? Iria diminuir seus custos, então isso seria interessante, não é um problema. Flexibilização da legislação ambiental, isso também seria benéfico, não seria o problema. Ó. Aqui não é problema, seria benéfico. Você flexibiliza a legislação ambiental, então facilitaria o aproveitamento de novas áreas, ampliaria o desmatamento, entende? Então isso aqui não seria problema para os produtores, tá? Bom, o gabarito é a letra A. O texto está falando sobre aquilo que desmata. E o que desmata é se apropriar de áreas públicas, de áreas devolutas. Fechou? Beleza? Se você gostou desse vídeo, bom, a prova que você gostou desse vídeo é o seu like. Deixa seu like. Também pode comentar. Comenta aqui, a gente gosta disso. Isso gera engajamento e fortalece o nosso canal. E compartilha esse conteúdo. Valeu? Um forte abraço. Até o próximo vídeo, hein? Valeu.